A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Olá, eu sou Gisele Cipilli, você já me conhece. Esse é o nosso podcast, o podcast do Me Inspira. Mulheres, homens que estão com a gente. Nós temos a primeira temporada e você pode ir lá dar uma olhada. A gente tem histórias de vida inspiradoras. Histórias de mulheres como eu e você, mulheres reais, mas que com as suas histórias são como um farol que iluminam a nossa jornada. Eu também quero dizer que esse é o nosso segundo a nossa segunda temporada, o terceiro episódio, e o tema de hoje é um tema extremamente relevante e importante para os nossos dias. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada, mas deixa eu chamar aqui a minha parceira, amiga, a Fernanda, e já apresentá-la. A Fernanda está sempre com a gente como uma conselheira do Me Inspira. Ela é esposa, mãe de 3 filhos, leiloeira oficial, especialista em vendas. Através da sua visão estratégica, a feira ensina clientes a investirem e lucrarem no universo dos leilões. No terceiro setor, a feira tem uma presença muito forte e compassiva. Ela atua como presidente do Instituto Manu Bufara, vice-presidente da ABC Vida, conselheira no Instituto Dente de Leão, apaixonada por Cristo, pela família e por negócios. A Fernanda dedica sua vida a gerar impacto positivo, unindo propósito e excelência em todas as suas iniciativas. A gente tem a Fernanda como conselheira do programa Me Inspira, porque ela é uma voz de impacto para as lideranças e empreendedoras femininas no nosso país. Bem-vinda, Fer. Obrigada, Gi. Estou muito feliz por estar aqui novamente. Para mim é uma honra. Que bom. Ela vai me ajudar a fazer as perguntas hoje para a convidada que a gente tem aqui, especialíssima, como todas as outras, mas hoje vou deixar você curiosa um pouquinho antes de apresentá-la e curioso, você que nos ouve. Bom, e sobre mim, você vai lá no giselecipilli.com.br. Sou especialista em desenvolvimento humano e você que já me escuta sempre sabe. Se você não me conhece ainda, você pode também no meu Instagram, Gisele Cipilli, ou no Instagram, Programa Me Inspira, e você vai conhecer um pouquinho mais da gente. A gente tem percebido que no mundo dos negócios e da carreira da mulher, a saúde mental tem sido um tema muito relevante. Temos aí batendo na porta a NR1, os seus programas de gestão de riscos psicossociais em 26 de maio. E aí nós pensamos, eu e Fernanda, como é que nós vamos aplicar para a realidade da mulher, dentro dos valores que nós temos de espiritualidade cristã, um tema que seja relevante e que possa transformar, possa inspirar. E o tema que nos veio em mente foi Desvendando os Mistérios da Compaixão e da Autocompaixão. Falei, Fernanda, cancela a tua agenda, viagem, tem que seja para a Austrália, dá um jeito, muda, porque você, Fernanda, precisa estar junto no episódio de compaixão. Uma grande amiga compassiva, Fernanda. Então, para isso, sem mais mistérios, eu preciso falar aqui em off, né? Apesar de ir para o YouTube, olha só. Eu tinha um sonho. E essa mulher que eu chamei hoje como convidada, que nós chamamos, ela está me ajudando a realizar o início desse sonho. O resto vai ser comigo, que é fazer um mestrado em teologia. Vai vendo. Aqui hoje nós temos a doutora Mari Ruth Sperandio. Ela é psicóloga, doutora em teologia, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D, pesquisadora no campo de espiritualidade e saúde desde 2009. Ela realizou estágio de pós-doutorado em psicologia da religião em 2013 na Indiana University South Bend, nos Estados Unidos, e em espiritualidade e cuidados paliativos na Universidade da Holanda. Professora no programa de pós-graduação em bioética e no programa de pós-graduação em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é líder do grupo de pesquisa Espiritualidade e Saúde e diretora fundadora do Instituto de Espiritualidade e Saúde mais destacado do país. É uma das pesquisadoras mais destacadas do país, desculpe, na área de humanidades. Ela tem o prêmio CAPS Elsevier
Mulheres na Ciência. Isso foi em 2024. Temos aqui uma especialista, irmã em Cristo, premiada, honrando a Deus com a excelência de tudo que ela faz. Com vocês no tema espiritualidade, aprofundando sobre a compaixão e a autocompaixão, a doutora Mari Ruth Esperandio. Bem-vinda, doutora. Muito obri Muito obrigada pela sua presença. muito obrigada pelo convite, Gi. Posso falar Gi? Com certeza, Mari. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Estou feliz e grata por estar aqui com vocês duas e para conversar sobre um tema que é tão pertinente na nossa vida, e não só na vida das mulheres, mas na vida de nós todos, seres humanos, mulheres, homens, outros gêneros. Todos nós precisamos de mais compaixão e autocompaixão nas nossas relações. Sim, professora. A compaixão e a autocompaixão são temas que têm ganhado cada vez mais relevância, né. Professora, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que que é a compaixão e ainda mais o que é a autocompaixão. A gente já gostaria de começar com a sua definição sobre esses 2 termos, por favor. É uma pergunta muito boa, porque, inclusive, tem alguns pesquisadores da compaixão ou do tema da compaixão que não gostam muito de incluir autocompaixão em suas pesquisas sobre compaixão, né? Então, é uma diferença importante, sim, embora, como você disse, pela nomenclatura você pode depreender o que seria essa diferença, né? Mas vamos dizer assim, vamos dar um passo atrás para poder compreender o que que é compaixão e autocompaixão. E quando você fala em compaixão, se você imagina agora, nesse momento, alguém que foi compassivo com você, você já se imagina numa situação de sofrimento e que alguém te ajudou de algum modo, não é? É. Então, a compaixão e a autocompaixão sempre tem a ver com o sofrimento, né? Então, compaixão e autocompaixão tem a ver com a atitude e comportamento que nós, seres humanos, temos diante do sofrimento que nós percebemos, né? Uhum. E o que que vai ser então a compaixão? E eu acho que aqui é importante também fazer uma diferenciação entre compaixão e empatia, Perfeito. porque a empatia, muita gente diz que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, mas ninguém consegue literalmente se colocar no lugar do outro, não tem como. Você pode ser capaz de compreender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, a dificuldade do outro, mas não exatamente se colocar no lugar dele, né? Ou dela. Então, a empatia é você perceber que uma pessoa está sofrendo e você lamenta aquele sofrimento. Você pensa, puxa, isso é muito difícil. E só. A compaixão, ela dá um passo mais. A compaixão, ela vê o sofrimento com empatia, né? Ela é capaz de perceber, de compreender. E essa empatia pode ser somática, no físico, você sentir no corpo mesmo. Você vê alguém sangrando, por exemplo, alguém machucado, pode te dar uma dor nas pernas, dar uma coisa no estômago, né? Então, tem uma empatia física. E essa empatia também pode ser emocional, que aí você sente o quanto aquela pessoa está sofrendo, a dor emocional. Pode ser cognitiva também, você compreende o modo de pensar daquela pessoa e compreender como que ela está sofrendo daquele jeito. Mas aí a compaixão, você não apenas compreende nessas várias instâncias, mas você faz alguma coisa para aliviar. E isso é fundamental, essa compreensão, porque quando você diz para aliviar, isso não significa solver ou resolver o problema da outra pessoa. Você faz alguma coisa para aliviar, diminuir, amenizar o sofrimento da outra pessoa. Nós não conseguimos resolver o problema das pessoas. Não damos conta. Mal, mal conseguimos resolver os Os nossos. nossos. Quanto mais assumir o sofrimento dos outros, não vamos conseguir. Mas, minimamente, nós podemos fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento. Então, isso é compaixão.
Então, compaixão, ela é essencialmente prática, é essencialmente comportamental. Então, não é só uma atitude, a atitude de ver, de perceber o sofrimento, mas é também um comportamento Uhum. diante do sofrimento. É uma prática ética, é um modo, e como eu disse que tem a ver com o sofrimento, então é como você olha o sofrimento no mundo, é um estilo de vida que você acaba por desenvolver quando você escolhe, então, ver o mundo e as relações, ver os negócios, como vocês estão trazendo também, né? Por meio desse filtro ou desse framework, né, esse quadro de referências da compaixão. E a compaixão ela tem várias formas de expressão. A compaixão não é só essa atitude que eu tenho em relação ao sofrimento percebido e fazer algo para aliviar, né, o sofrimento do outro, então não é só voltado para outra pessoa, mas também da outra pessoa em relação a nós, né? A compaixão que o outro, que a outra pessoa nos oferece ou nos dá, isso é uma outra forma de expressão da compaixão. E a terceira forma de expressão da compaixão é essa compaixão, então, ou seja, eu olho essa compaixão voltada para mim mesmo, ou seja, eu olho para o meu sofrimento e eu quero fazer algo para aliviar, né? Uau. É claro que é muito bom quando tentamos resolver, né? Porque aí é o nosso sofrimento, mas aliviar é fundamental, né? Porque muitas vezes não conseguimos resolver de imediato. E Exato. tem coisas que não dependem de nós. Sim. Tem coisas que nos causam sofrimento, mas não está nas nossas mãos a solução para aquele sofrimento. Mas você pode aliviar. Eu tenho uma dúvida, professora. Quando a senhora fala de compaixão, a senhora entende que as pessoas nascem com essa compaixão ou as pessoas desenvolvem a compaixão? Porque a Uhum, gente vê isso muito latente em muitas pessoas e assim, em outras você não percebe de forma alguma, nem compaixão e nem empatia. Então, o uhum. que que a senhora acha? O que que a senhora acredita e, né, defende que se nasce ou se desenvolve? Excelente pergunta, porque nós temos vários estudos que mostram que a compaixão ela é inata. Olha. Nós temos, inclusive, você pode ver experimentos no YouTube de crianças bem pequenas, com menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho, onde elas naturalmente tendem a fazer algo para aliviar o sofrimento que elas percebem. Sim. Então, é incrível isso. Então, nós temos alguns autores, agora eu não estou me lembrando o nome deles, eu não quero ficar aqui procurando, mas temos autores que pesquisaram isso e eles colocam que a compaixão ela é inata, que o ser humano ele é voltado para para a Uhum. compaixão ou atitudes ou comportamento de compaixão. E esses vídeos são incríveis porque eles mostram também, por exemplo, uma criança pequena e um adulto está tentando um dos vídeos diz Sim. isso, né, e o adulto está tentando colocar livros dentro de um armário. Ele está com as 2 mãos ocupadas e ele vai para o armário tentando colocar lá dentro do armário, mas como ele está com as 2 mãos ocupadas, ele não consegue Uhum. abrir o armário. Então ele fica ali tentando colocar o os livros no armário, não consegue, e uma criança está lá assistindo isso, ela vai e abre a Ah, que legal. porta, olha para a pessoa com alegria de ter ajudado. Ajudado. Então, a coisa incrível de todos esses experimentos é que as crianças, elas se alegram por serem compassivas. Hum. Como a gente, né? Como a Exa gente. A compaixão é um ato exatamente. de alegria, assim, né? Aham, exatamente. Então, a compaixão, quando exercida, ela traz alegria para quem a exerce. E traz alegria, claro, para outra pessoa, porque você ajudou, ela teve aquela dificuldade aliviada, aquele sofrimento aliviado de algum modo. Então é incrível como é como se fosse um bumerangue a compaixão. Ao Sim. mesmo tempo que você dá, você recebe de volta. Então, embora seja inato, e a gente percebe isso nos estudos, o que os outros estudos mostram é que a gente vai desaprendendo a ser compassivos. E por que que isso acontece? Por um,
por equívocos na educação. Quando a gente começa a premiar comportamentos que são naturais, assim, de oferta, e aí se premia por ter feito o bem. Uhum. Mas não precisa premiar quando se faz o bem, porque, como a gente viu antes, né, É ela natural. já ela já se sente premiada, ela já tem Isso essa assim. alegria. E aí a gente, ou o ser humano, vai aprendendo, assim, que nessa relação de troca, ou nessa relação interpessoal, bom, dependendo do que eu faço, que eu posso ganhar um pouco mais. Então a gente vai desaprendendo. Só que a nossa sociedade é voltada para as relações de troca e troca com lucro. O mundo dos negócios mostra muito isso, né? O negócio está bom quando tem alguma troca que dê lucro Sim. para alguém, né? Então, o que acontece é que vamos desaprendendo a a compaixão. Tem outros autores que falam assim que é como se fosse um músculo que precisa ser desenvolvido. Se você não malha, aquele músculo não vai Se perde, né? se perde. Então você precisa desenvolver a compaixão. E outra coisa bem interessante, eu diria assim, até das mais fantásticas no mundo da pesquisa dos últimos tempos, foi feito pela Tânia Singer, uma grande pesquisadora. Ela fez essa pesquisa com eletrodos, em pessoas compassivas, e ela era uma estudiosa da empatia. E mas ela também percebia os limites da empatia. E lá pelas tantas ela queria entender a diferença biológica no cérebro. Ela queria entender a diferença entre empatia e compaixão. Uhum. Então ela fez esses estudos. EEG, eletroencefalograma. Isso, exatamente. E o que que ela descobriu? Que a área da compaixão fica em locais diferentes de Empatia. outras emoções, isso, da empatia. E que outras emoções que são automáticas, o que que seriam essas emoções automáticas? Ao longo da nossa vida, nós vamos então aprendendo a responder a essas situações, com as nossas emoções. E Uhum. basicamente o nosso comportamento é sempre em cima das nossas emoções. Nossas tomadas de decisões sempre são em cima das nossas emoções, né? Mas o que acontece é que as emoções que ficam então no sistema límbico, Isso. né, pouco conversa ou pouco conversam com o Córtex pré-frontal. córtex pré-frontal, que é o local da razão, As da funções racionalidade. executivas. Exatamente. Então tem pouco contato, mas o que que acontece? Vem uma situação e você responde automaticamente, porque ao longo da vida você foi aprendendo a responder de tal ou qual modo a determinadas situações, e o cérebro, numa situação semelhante, ele não vai fazer todo o trabalho de identificar e tentar ver outra forma de Ele já tem responder. um caminho Já mental tem um criado. arquivo criado, então responde automaticamente. Então, por isso que a compaixão ela precisa ser treinada, porque Isso. ela está então em outro local, mas a compaixão, ela tem essa conexão com a racionalidade, com o córtex pré-frontal. Então precisa sim ser desenvolvida. Então, quando você me pergunta, é inata ou então, posso responder: sim, é inata, mas, Porém, algumas pessoas têm habilidade, seguem com essa habilidade por N fatores, mas tem aquelas que desaprendem muito rápido e talvez sigam assim sim, para sempre em sim. suas vidas, mas a esperança que nós temos é que todos nós podemos ser treinados em compaixão. Compaixão, Então perfeito. isso é Perfeito, bom. professora, adorei sua resposta, porque me fez lembrar do Martin Seligman, que é um pesquisador da Sim, felicidade, Sim. e ele vai lá mapear, né, aham, quais são ele é um ícone da psicologia positiva, e Sim. quando ele vai fazer as pesquisas com a equipe, né, no pós-guerra lá do Vietnã, e tudo aquilo, aquele patrocínio que eles receberam, eles eram muito jovens, e eles foram percebendo que não existia como tirar, só existiam medicações e pesquisas para tirar a dor, mas não para aumentar a alegria e sim. a felicidade. E aí começou a pesquisar, enfim, foram milhões ali investidos, o que tinha os seus propósitos para a indústria, mas nós pegamos aquilo que é para a nossa vida, Uhum, e que ele coloca bem que sim. aquilo que mais traz felicidade para o ser humano é fazer o bem. A Uhum. gente pode dizer que fazer o bem e ser compassivo é quase um sinônimo? Fazer o bem e ser compassivo,
difícil a sua pergunta. Eu penso assim que, um dos elementos da compaixão é a bondade, Isso. né, então tem um componente aí Bom. da compaixão que é a bondade. Não sei se eu poderia dizer, assim, que sejam Uhum, sinônimos, uhum. porque eu não estudei, Entendi. esse outro termo para poder Eu acho que te sinônimo é um exagero meu, mas quando a gente uhum, fala do senso comum, às vezes a palavra compaixão ela tem uma profundidade tão grande que fica mais confortável se a gente falar assim: "Puxa, como eu gosto de fazer o bem", né. Não é: "Ah, como eu sou compassivo". Então, esse fazer o bem, eu consigo identificar e muitas pessoas sim, são 15 anos atendendo uhum, empresas e pessoas, professora, e a gente faz um mapeamento que é um assessment de sim, personalidade. A gente vai sim, olhar lá uhum, traços e dimensões de tá, personalidade. E é tá, muito interessante que tenha sim, lá o traço da compaixão. sim. Algumas pessoas têm baixíssimo esse Aham. traço. Ou altruísmo É o também, altruísmo, sim. Aham. baixíssimo. E aí você vai ver a geração dessa pessoa, os seus irmãos, seus pais, também não têm esses traços Aham, altruístas. sim. Então dá aí uma pista de En ser herdado? então, é muito complicado a gente ir por esse caminho, assim, do que é Não, genético, do claro. que é Sim, é herdado, só mas com passar certeza, rapidamente. Gisele, o que você traz tem a ver, então, com o contexto. É isso. Então, se a pessoa vive num contexto onde o altruísmo, a compaixão, esses valores, essas virtudes, elas não são valorizadas, não são incentivadas, não são educadas, Não são não aprendidas. são aprendidas, então, consequentemente, nós vamos ter então pessoas menos compassivas, menos altruístas. Então, nesse sentido, não necessariamente de uma herança genética, digamos assim, mas é natural Sim. que essas pessoas tenham mais ou menos dependendo desse contexto que ela É, o vive, Martin né. Seligman, claro que num livro muito Uhum. comercial, ele coloca lá, não li as pesquisas, né, muito menos no original, mas ele coloca lá uma porcentagem de genética e outra que nós, dentro da neuroplasticidade e do meio, de tudo aquilo que Sim, complexamente nós vamos adquirindo, pode se tornar uma atitude, pode é, se tornar. é isso mesmo. Nós Uhum, somos essa composição, né, da genética, daquilo que nós trazemos como potencial E do e do ambiente, né. ambiente que a gente vive, né. Perfeito. Mas aí eu até queria lembrar de novo o nosso início, né, sobre sim, sofrimento, para dizer uma coisa bem importante ainda por sobre favor. sofrimento, que o sofrimento é muito potente. O sofrimento ele tem uma potência de destruição, como também de transformação. Perfeito. Uma pessoa, diante de um sofrimento vivido, ela pode uma experiência de sofrimento vivida, ela pode ser totalmente destruída, dependendo do modo como ela vai lidar com Lidar. aquele sofrimento, né. Quantas experiências nós vemos que às vezes a gente pensa assim: "Meu Deus, como que aquela pessoa conseguiu superar?". Eu acho que eu não conseguiria superar aquela Uhum. experiência, a perda de um filho ou, a perda das funções, Sim, hã, física. físicas, né. Tem tanto sofrimento que a gente olha e pensa assim: "Como é que aquela pessoa conseguiu superar?", né. Então, é importante a gente olhar, assim, para o sofrimento também nessa perspectiva, porque nós vivemos uma sociedade que é feio sofrer. É como se nós não tivéssemos direito de sofrer, como se fosse feio sofrer, e as pessoas postam nas mídias, Só sempre sorrindo, e às vezes as pessoas olham todo mundo feliz e até pensa assim: "Nossa, está todo mundo feliz, só eu estou sofrendo". E isso faz com que ela se desconecte ainda mais da sua própria humanidade, ou da humanidade comum, que é outro componente da compaixão, uhum. né. Então, essa questão do sofrimento, dependendo do modo como nós percebemos o sofrimento, ele pode, ou nos destruir, ou então ser material, matéria para a transformação, para fazer outra coisa. E se nós olhamos pela perspectiva da compaixão, aí ele Esse motor. tem essa potência então de transformação. Então já vamos conectar com a autocompaixão. Sim, Estou sofrendo, professora, vamos dar um exemplo. Estou sofrendo e vou buscar alternativas fora. E acabo não percebendo que posso acessar algo
interior, chamado autocompaixão. Isso, no seu espaço Como é interior. que eu posso desenvolver a habilidade da autocompaixão? Uhum. Você vê, Gisele, as pesquisas mostram, e a Kristen Neff, Kristen Neff e Chris Germer são os pioneiros Uhum. da autocompaixão, né? E eles trazem esses dados. Eu fiz um curso com a Kristen Neff e o Chris Germer em 2018, janeiro de 2018, Abençoada nos, você. nos Estados Unidos, né? Então eu venho já Foi com beber esse na fonte. tema Você foi já, beber na fonte. aham, com esse tema já há bastante tempo, né? E então, nossa, estou até Desenvolver a aqui, isso, habilidade de desenvolver compaixão, habilidades, desculpa. Da Então, autocompaixão. da autocompaixão. a Kristen Neff, ela mostra assim que cerca de 80% das pessoas é capaz, ou 80% das pessoas são capazes de demonstrar compaixão para os outros e não são capazes de demonstrar compaixão para si mesmas. Por quê? Pois é, por quê, né? Por que que é tão difícil olhar para si mesma ou para si mesmos com Isso autocompaixão ou com compaixão? Porque há alguns equívocos no entendimento da própria compaixão e do que é autocompaixão. Tem muita gente que pensa que, se eu for autocompassivo comigo, eu vou estar passando a mão na minha cabeça, vou estar sendo autoindulgente, ou isso, na verdade, é preguiça, ou é fraqueza. As pessoas confundem muito autocompaixão com fraqueza. Nada mais equivocado, né? Então, as pessoas que são capazes de ou vão desenvolvendo a autocompaixão, elas percebem que não tem nada a ver com fraqueza, nem com preguiça, nem com medo assim de talvez ser abusada pelas outras pessoas na sua capacidade de compaixão, né? E coisas dessa natureza. Ser autocompassiva, na verdade, é uma virtude forte que te habilita a tratar melhor as outras pessoas também com compaixão e você também. Então é incrível assim que ao desenvolver habilidades de autocompaixão, nós também nos preparamos para melhor lidar com as com pessoas. outras pessoas que sofrem, mas também não é aquela questão de primeiro eu para depois o outro, não, não é por essa ideia. Esse cuidado de si e cuidado do outro deve ser sempre em simultaneidade, né? Isso não existe esse primeiro eu, porque se você pensa que é primeiro você, o outro nunca vem na sua lista, porque sempre vai ser você primeiro, né? Sempre. Mas aí a autocompaixão, como eu disse lá no começo, que é atitude frente ao sofrimento, então não importa se esse sofrimento é seu, é a atitude frente ao sofrimento. E aí você vai cuidar dessa pessoa que sofre, que é você mesmo, e desse modo você se coloca no círculo do cuidado. Então não é só cuidado para os outros, pelos outros, mas você se coloca nesse círculo de cuidado de pessoas que também precisam de cuidado, pessoas que também precisam de compaixão. E aí nós vemos outro elemento da autocompaixão ou da compaixão, que é o da humanidade comum, de você ser parte dessa nossa humanidade onde todos nós sofremos. Não é só o outro, eu não sou só eu. Então, aquela história que eu falei, assim, de ficar com vergonha de mostrar que sofre, ou como se fosse feio sofrer, né? E aí, quando nós pensamos assim, nós tendemos a nos isolar dos outros, a gente se desconecta. E nos desconectando, a gente vai sofrer mais. A gente fica ali com o sofrimento, porque por que que a gente vai sofrer mais também? Porque, em geral, nós ficamos olhando para esse sofrimento, mas como que com um chicote na mão e schlep, schlep, né? Tipo assim, nossa, você fez isso de novo? Ai, que burra que você é! Ou como é que você foi deixar isso acontecer outra vez? Nós falamos essas coisas para nós, Sim, ou como você é burra, como você é idiota, fraca. fraca. Nós falamos essas coisas para nós, coisas que nós não teríamos coragem de dizer para outras pessoas se elas estivessem sofrendo. Nós não teríamos coragem de dizer para uma pessoa
que não é nossa amiga, que nós não temos coragem de dizer isso para os nossos inimigos, Sim. mas muitas vezes dizemos isso para nós. Tem até, assim, várias histórias de você perceber, assim, que pessoas são brilhantes numa sala de aula, por exemplo, entre os colegas. Ela é brilhante e lá na sua intimidade, ela diz cada coisa para si mesma que você jamais poderia imaginar que ela diz isso para si. Então, e aí ela se desconecta, né? Ela é diferente dos demais, ela é menos. Então, olha só o que que acontece. A comparação. Na comparação, sempre que você se compara, aí você vai hierarquizar o que você vê na comparação, ou é mais ou é menos do que o outro, né? Uhum. E aí eu só vou gostar de mim se eu estiver acima do outro. Ah, só que eu não consigo estar sempre acima do outro, né? Naqueles momentos, então, que, ah, puxa, o outro se sobressaiu aqui no mundo dos negócios, está se dando melhor do que eu, então eu me sinto mal, eu fico envergonhado, eu me sinto fracassado. Então, essa hierarquização dependente de como está o outro, de como eu olho o outro, que causa essa comparação, eu diria que isso é a base da alto ou baixa autoestima, Uhum. né, dos níveis de autoestima, Com que certeza é chegaríamos lá, né. que sempre é condicional. Então depende sempre de algo externo e dessas comparações. A Que cria uma autocompaixão, dependência química, professora. uma porção de dependências. A autocompaixão, ela é muito distinta da autoestima, porque ela não compara com ninguém, em função desse componente da humanidade comum, eu me vejo como os outros, é você dizer para si: "Puxa, aquela pessoa está sofrendo assim como eu. Ela fez alguma coisa que me machucou? Certamente porque ela tem os seus barulhos, assim como eu". Então, Sim. quando você olha por esse filtro, né, assim como eu, você percebe que desenvolvendo esse senso de humanidade comum, isso é um modo de desenvolver habilidades de autocompaixão, respondendo então Lindo a sua isso, pergunta, lindo. Uhum. Porque né. aí é que tá, não sou menos, não sou mais, Isso. estamos todos aqui. Esse senso de humanidade comum é a melhor expressão, Uhum. na minha opinião, para então a pergunta que eu fiz, para começar a desenvolver a autocompaixão. E eu Sim. faço parte de um todo. Eu não Isso. sou maior e nem menor, Uhum. estamos juntos Isso. aqui. Aí me faz lembrar Jesus, né. Eu me lembro que quando eu tomei uma decisão por ele, assim, um pouco mais passional e que faz 30 anos que me trouxe essa paixão, foi assim: "Nossa, diante dele todos somos iguais então?". Ele veio para passar a régua e dizer assim: "Tá aqui, agora você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro, não são as suas obras, não são as suas conquistas, o meu amor não se conquista, porque eu já o dou gratuitamente". E nem depende do que você Faz. faz para ele. Quando eu falo de Uhum. dependência química, eu não falei aqui de substâncias químicas, eu falei da dependência química de ficar buscando novos objetivos como um vício, por causa do que o outro está fazendo melhor do que eu. Uhum. E aí Uhum. está se falando da geração dopamina, né, Uhum. tanto na conquista de Sim. um shape físico, quanto em e eu sou totalmente a favor de conquistas, eu sou uma Uhum. pessoa que trabalha e ensina, a conquistarmos, porque a gente nasceu para se Uhum. desenvolver. Isso. Mas para isso, nós Uhum. precisamos ter parâmetros saudáveis. Por Isso. isso que eu queria muito você aqui, porque você traz para nós um bom senso da ciência, da tua espiritualidade, da tua vivência, do que é saudável em termos de autocompaixão. Uhum. Porque a gente pode entrar no vitimismo. Uhum. Quando você disse assim do chicote, eu fiquei pensando que vem muito do que nós aprendemos no nosso meio, né? Se eu reclamar do sofrimento, eu posso não ter a resiliência necessária para o mercado. Uhum. Falando agora de carreira e de negócios. Se Uhum. fala muito de ter resiliência, Uhum. uma força que você aguenta a pressão. Uhum. Como é que a gente, então, pode entender os limites saudáveis de resiliência aplicando a autocompaixão? Uhum.
a pessoa mais autocompassiva, certamente ela terá mais resiliência para o Olha, sofrimento. isso parece paradoxal, mas não é. Não é, não é. Uau! Aham. E quando a gente começou lá conversando sobre sofrimento e falamos também na potência do sofrimento, né, que ele tem esse poder de transformação ou de destruição, né, eh, esse sofrimento, quando você percebe esse sofrimento e você está ali com ele, você pode olhar para ele e ver como é que você vai agir, né, o que que você vai fazer para aliviar Você não pode esse ignorar. não vai ignorar. Então aí nós estamos falando de estar presente ali. Aí você falou sobre o fugir para algumas coisas, né, também. Nós temos várias formas de coping. Coping é enfrentamento, né, uma palavra em inglês que significa enfrentamento e em português nós não conseguimos uma palavra exatamente, equivalente para traduzir coping, mas coping é o enfrentamento. Como é que eu enfrento as dificuldades, as emoções difíceis, né. Então, diante do sofrimento eu posso ou brigar, né, a luta, ou fugir, Uhum. ou eu posso transformar esse sofrimento, né. Luta, fuga ou congelamento também, ou você pode não conseguir fazer nada, congelamento. E as pessoas podem também, olhar para esse sofrimento, tentar justificar e dizer: "Ah, é por causa do outro, é por causa disso, ou por causa daquilo", e pode entrar Vitimismo. nesse vitimismo, mas a ideia não é negar, que determinadas situações, instituições, as nossas instituições, onde nós trabalhamos, elas causam sofrimento, e é importante que a gente olhe para isso, né. Então, falar nesses sofrimentos institucionais, isso nos ajuda a perceber o que que precisa ser mudado, e não simplesmente desenvolver resiliência e continuar no sofrimento. Então, o que que eu posso fazer no fora, no exterior, para ajudar a desenvolver, então, o meu potencial aqui, para tornar esse mundo melhor. Então, não só para mim, mas para os outros também. Então, quando você fala disso, né, dessa resiliência, é importante, e nós hoje vivemos uma sociedade, onde ela é onde trabalhadores e trabalhadoras são demandados a sempre resistir mais e mais e mais e trabalhar mais e mais, num ativismo exagerado que nos causa cansaço. O Bill Churran, Ah, eu ele li Sociedade do Cansaço. ele diz isso, que nós vivemos a sociedade do burnout, a sociedade do cansaço, que é a sociedade de estar fazendo o tempo inteiro, né. E aí nós adoecemos. Então essa nossa potência de vida, ela enferma, ela adoece. Então quando nós olhamos para essa nossa potência de vida, nosso espaço interior, e vemos aquelas coisas que estão causando sofrimento, então a gente pode olhar para isso com presença, sem evitar, sem suprimir, sem tentar fazer alguma coisa, eh digamos assim, só para aliviar Um prazer externo, momentaneamente. Exatamente, né. Que o uma tabaco, a recompensa. bebida, para recompensa, mas isso dura muito pouco tempo, Sim. é só um prazer imediato, um chocolate, a comida, ou dormir, ou lazer, ou maratonar Netflix, Sim. tantas coisas que a gente busca, não é que isso esteja errado, muitas vezes a gente precisa de algumas coisas assim para dar uma Sim, aliviada. Mas não para sempre, como uma atitude, assim, de sempre de evitar, escapismo. sempre de escapismo. Então, por isso que é importante, eu costumo dizer isso, eu sei que algumas pessoas não concordam, que é ficar um pouco com o sofrimento. Ficar um pouco com o sofrimento para ver o que que ele está mostrando ali do que você precisa. A CNV fala muito disso, É, de nós percebermos a necessidade de comunicação não isso, violenta ou então comunicação mais compassiva, eu isso. prefiro isso. É, então essa presença plena,
essa presença plena, mindfulness, né, Uhum. ela é fundamental para que você possa olhar o que é que está causando sofrimento aqui e assim você vai poder se dar o que você Sabe o precisa. que eu lembrei? Hã. Eu lembrei de uma referência bíblica, sonda minha ó Deus. Uhum. Eu acho que esse sonda minha de ó Deus, ele também pode, eu vou fazer uma inferência, óbvio, não minha imaginação santificada, mas é lá ele falando: "Tem uma dor aqui, Aham. sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau, vê se eu o que que eu vou fazer com essa dor Sim, e guia-me por um caminho eterno". É sim, uma autorreflexão, é uma sim, presença sim, ali, e aí a gente entra até na oração, né, sim. como saúde, É. compaixão e tanto mais. E você falando dessas passagens bíblicas e falando de Jesus, e do exemplo que ele foi para nós, né, eu acho interessante a gente olhar também que ele foi uma pessoa que valorizou o silêncio, valorizou a meditação, valorizou estar com ele, Sim. né. E olha o quanto ele fez de bem para os Em outros, 3 anos, né. mas ele tinha os momentos de retiro, de meditação ou de oração, de presença plena ali com o sofrimento. Sim. Quando ele vai para o monte e aquelas tentações que ele tem, a gente pode perceber isso como a nossa mente nos leva para lugares muito difíceis. Então, nós estamos ali num momento de silêncio, não precisamos nem estar com outras pessoas, só com a gente mesmo, mas a nossa mente faz uma confusão incrível, ela nos leva para lugares horríveis e podemos ficar muito mal naqueles lugares que a nossa mente nos leva, Sim. né? Mas se nós olharmos a nossa mente com essa presença plena, ha- habitar e olhar para esse nosso espaço interior, esse espaço, então, da nossa espiritualidade e da nossa mente. Estar ali como quem está olhando os vários trens que vão chegando nessa plataforma. Vamos pensar assim numa plataforma onde vem os vários trens, aí a gente vê lá o trem escrito ali ansiedade. A gente pode olhar que aquela ansiedade está vindo, aquela emoção está vindo, mas você pode escolher entrar naquele trem e ir embora junto com esse trem, ou Deixar não, passar. ou simplesmente observar aquilo e pensar: puxa, eu estou vendo aqui a ansiedade, puxa, eu estou vendo aqui a raiva, essa raiva está querendo me levar para tal ou qual lugar, né? É não entrar no trem e ser levado. Nossa, que Nossa, expressão de muito legal. autocompaixão. É. Muito legal. É Uhum. quase uma terapia para mim isso, muito, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, trazendo um Sim. pouquinho para o mundo dos negócios, que é um pouco da nossa realidade, né, Gi? É como que nós, empresários, podemos desenvolver essa compaixão para os de fora e para os de dentro, sem ser confundido? Como que a gente pode fazer isso? Se a senhora puder me dar alguns exemplos também na prática, sabe? Como que a gente pode isso fazer para os outros Uhum. e para nós também? Dentro do contexto Uhum, de negócios, existem metas e uhum, objetivos que naturalmente compõem o mundo do trabalho. E eles uhum. são importantes e bons, porque quando alcançamos, também nos motivamos, desenvolvemos aí uma série de química boa, mas quando eles são excessivos, é óbvio que eles nos Sim. farão mal. Onde é que está, se eu entendi a Fernanda, onde é que está aí o limite, né? Para nós, como cristãos, business as mission, né, ministério e reino, sermos compassivos com aqueles que estão sob a nossa liderança, sob nas nossas organizações, mas também continuarmos sendo fiéis às responsabilidades e necessidades do negócio. É É. isso? Não do negócio, eu digo para as pessoas de fora do negócio, para os de Ah, ok. dentro do negócio e para as pessoas que estão fora, para a sociedade de maneira geral, porque você exerce compaixão com a pessoa do próximo ou outras necessidades de pessoas externas à empresa. Hum, Então, como exercer a compaixão para essas pessoas externas ao Uhum. negócio e como exercer a compaixão de maneira saudável para os internos, para a tua Sim, equipe, para o sim, time. Sim, entendi, essas duas formas assim é, entendi. que eu Boa tenho pergunta, dúvida para conseguir dosar isso na minha realidade mesmo sim. também, boa sabe? pergunta. É excelente. E não tem uma resposta Não. simples e direta.
vai ser uma resposta, assim, mais subjetiva mesmo, e uma resposta que a gente volta àquilo que nós estávamos falando sobre o treino da compaixão. A nossa sociedade, ela não está voltada à compaixão. Sim, A concordo. nossa sociedade, ela está voltada ao fazer e não ao ser. E no mundo dos negócios, então, nós estamos o tempo inteiro nesse fazer, fazer, fazer. Nós não temos tempo para ser. E o que que é o burnout, se não esse fazer excessivo que nos leva ao cansaço? A questão é que quando a gente está o tempo inteiro fazendo demais, o que que acontece? Há um cansaço mental. Então tem menos possibilidade desse diálogo, vamos dizer assim, entre o córtex pré-frontal e a área da Da compaixão, compaixão. ou as emoções que nós temos. Nós sempre vamos responder automaticamente, nós sempre vamos dar respostas automáticas, né? Porque nós estamos o tempo inteiro cansados. Então, e sim, nós temos metas a cumprir? Temos metas a cumprir. E no mundo dos negócios tem muito o comparativo, as premiações, se volta muito para competição. Uhum. Na compaixão, a gente não trabalha com competição, porque a competição é um contra o outro. Isso é o significado da competição. A compaixão, quando eu falo que é a humanidade comum, então eu sou como os outros estão sofrendo e batalhando tanto quanto eu. Então as metas, elas foram colocadas para nós todos, mas quais são metas ou quanto dessas metas não estão sendo colocadas de modo insano, de modo que eu não tenha tempo nem de refletir bem sobre isso, sobre o que que eu estou fazendo. E isso é incrível que isso vai provocando um cansaço nos colaboradores, nas colaboradoras, falta de sentido, vai provocando falta de motivação. Então, eu penso assim que a motivação, ela está muito na base de tudo que você vai fazer. Então, qual é a tua motivação para alcançar determinadas metas? É para os outros? É só para a empresa? É só para ganhar mais dinheiro? Uhum. Ou é para fazer o bem? Então, quando você fala assim no limite, é um limite muito interno, muito subjetivo, que a gente sempre precisa ir retomando para os nossos propósitos mais íntimos, porque lá pelas tantas a gente entra num modus operandi tão automático que a gente vai fazendo as coisas e lá pelas tantas a gente se dá conta que aquilo não tem mais sentido, perde sentido Uhum. e a gente se desconecta dos Uhum. propósitos mais íntimos. E a gente começa a sofrer, começa a adoecer, e aí certamente vai ter licença saúde, vai ter problemas de burnout, vai ter muita ansiedade, vai ter muita depressão. Então eu penso que olhar para esses sinais no seu time é uma forma Aham, bem exercer. importante de olhar esse time pelo olhar da compaixão. Quais sinais que estão aparecendo ali que eu posso identificar, como sinais de cansaço, de adoecimento? Isso para mim é uma forma de De olhar, compaixão. eh, para esse time de uma forma compassiva. Não é passar a mão na cabeça, Sim. não é dizer que está tudo certo o tempo inteiro, qualquer coisa que a pessoa fizer. Ela tem alvos, tem metas, tem uma performance que precisa ser alcançada, mas, dentro dessa busca, qual a intenção, qual a motivação e até quanto ou como isso não está levando a um adoecimento. Então essa análise ela precisa ir em paralelo com as metas que estão Entendi. sendo colocadas. Não sei se isso te Não, ajuda. perfeito. Eu acho que essa Uhum. questão, a compaixão também é olhar para eles, né? Sim, Isso é compaixão. Entendi sim. perfeitamente. É olhar as Uhum, necessidades, como que a meta, o que é exigido, está uhum. sendo absorvido por eles, né? Isso. O resultado Uhum, da empresa, independente de onde você quer chegar, se é para uhum, ajudar, se é para contribuir, se é para ganhar dinheiro, como é que isso está refletindo internamente? uhum. Então, nem sempre a compaixão para o interno é dar alguma coisa, Sim. né? É Isso. dar uma Uhum. cesta básica, é Não, dar algo, não, não é não. isso.
é aquele olhar de amor, né, de Uhum. empatia, de cuidado, a compaixão mesmo individualmente E por uma cada um. revisão da cultura, né, porque a Sim, cultura ela são as emoções ocultas, são coisas totalmente subjetivas, né, e cultivar uma cultura leva tempo. Uhum. Uma cultura compassiva, ela é uma cultura de saúde e de alta performance, sim, Também, né, porque o ser somos todos. humano, quando ele está saudável, e quando ele tem propósito, me fez agora lembrar do Viktor Frankl, Em Busca de sim, Sentido. Quando sim. ele encontra sentido, Uhum. ele encontra ele mesmo. Sim. Ele encontra ele mesmo no trabalho, ele encontra ele mesmo na família, na relação com os amigos e tudo mais. É, O trabalho é parte. as 3 fontes de sentido que o Viktor Frankl Isso. nomeia Uhum. são, o trabalho, Trabalho. né, Uhum. o amor e o sofrimento, Exatamente, da né. logoterapia. E o sofrimento. Exatamente. Então, no sofrimento também você encontra o sentido de transformação, de se tornar uma outra Olha só. pessoa, Até né. o sofrimento é Ah, necessário. sim. Tem muita pesquisa em neurociência falando de resiliência, muito voltada para quando a gente vai desenvolver anticorpos Uhum. biológicos, Sim. quando a gente coloca a criancinha para em contato com a terra e tal. Mas a gente também dá para o nosso filho, ou então para nós, ou para nossa equipe, né, anticorpos para as dores, quando Hum. nós também sofremos. Sim, Então, quer dizer, não sim. é tirar, volta onde você Hum. começou lindamente. Uhum. Compaixão não é tirar o sofrimento, É aliviar. é aliviar. Isso. Não E é o nosso papel tirar, e porque aí ele vai existir sempre. vai existir sempre. Em relação à autocompaixão, eu vou fazer isso por mim, não não simplesmente para eu ficar bem, como se você tivesse que estar bem o tempo inteiro, porque então é feio sofrer, então você tem que ficar bem o tempo inteiro, né. Não é só para eu ficar bem, mas porque eu sofro. Hum, Parece a mesma coisa, é uma diferença sutil, uhum. mas isso aí mostra que é a atitude frente ao sofrimento. Não é simplesmente para você ficar bem, é porque você sofre. E diante do sofrimento, você quer fazer alguma coisa para aliviar. E você não fala para um amigo, por exemplo, que vem falar alguma coisa para ti, que está sofrendo, você não vai dizer assim: "Ah, você está fazendo está acontecendo isso contigo porque você merece", ou "Você Ou fez porque por você é onde", fraco, né. né? É, Ninguém vai você falar não isso. fala isso. Você tem um ouvido atento, um coração amoroso, você fala alguma coisa para essa pessoa, Sim, que a ajude a se compreender, a acolher, mesmo que tenha sido um fracasso, um erro, você diz alguma coisa que a ajuda a caminhar, de um outro modo. Mas aí para você, você escuta só aquela voz do Me chicote. lembrei de uma frase que eu li essa semana do Israel Vasconcelos, gosto muito das frases dele, que ele colocou lá: quando a pessoa está se afogando, não é o momento de ensinar a nadar, Não, é tirar, né. é antes disso. né? Aham, é Ou isso aí. seja, supere, vai, Ajudar. dê um jeito, Não, olha não. lá, né. A Hã, compaixão entra muito nesse momento, aham. né. E às vezes a gente está se afogando. Uhum. Nossa, eu Vai ajudar dando uma mão, é, levando uma boia, ajudando a pessoa a obedecer, né, dar um exatamente. pouquinho. E agora eu até me desconectei dessa sala, parecia que eu não estava num podcast, Aham. e isso me parece que é muito bom, isso é sinal de que essa conversa ela está tão genuína, tão autêntica, ela não tem vieses, de sentidos, direitas, esquerdas e centros, o que muitas vezes, é repelido pelo mundo dos negócios. Quando a gente fala de assuntos e temas, professora, que eles podem ser um risco, entre aspas, então foi muito ousado da nossa parte trazê-la aqui para um podcast que fala de trabalho e carreira, mas é isso mesmo que a gente quer. A gente Uhum, quer que as mulheres elas possam adentrar as camadas da sua própria vida, uhum, porque, não é só trabalho, não é só carreira e uhum, começa tudo no ser. uhum. A gente agora pode ir indo já quase para o final, que estamos em 55 minutos de tempo Passou muito juntas, rápido. e eu não posso sair daqui, ainda não é o final, acho que talvez a penúltima, e daí você também pode fazer a sua, mas sem você me dizer o que te levou para esse tema da compaixão. Essa seria a minha pergunta Ah, também. é? Aham, aham. Foi estresse O estresse. muito profundo, no momento de vida que eu estava muito estressada,
estava com um sofrimento grande, eu psicóloga, trabalhando espiritualidade e saúde, e muito estressada, sofrendo mesmo, né. E, por alguma razão, a vida me trouxe para o tema, assim, da autocompaixão, da compaixão, pelos meus estudos, né, tentando entender o sofrimento, o estresse, e aquilo para mim foi tão novo, me abriu tanto, e eu encontrei mas foi pela via da meditação, né. Eu encontrei primeiro a meditação para depois encontrar as bases da meditação, que aí tem a ver, então, com esse referencial da porque a meditação, mindfulness ou a presença plena ou a consciência plena, então a gente vê que isso tem a ver com a compaixão, com você estar plenamente presente ali naquilo que você está fazendo, aqui e agora. Essa coisa de multitasking ou Não de existe. coisas assim, sabe, isso tira você do momento presente. E o que que você tem na sua vida de verdade? O que que você tem na sua vida? O presente. É só o presente, é aquilo que você está fazendo agora. Então, quando você não está em lugar nenhum e está em muitos, na verdade você não está vivendo, porque aí você não está em lugar algum, Exatamente. né. Quando você fala que então foi através da meditação, me faz lembrar muito da neurociência, né, da Uhum. Elisa Cosassa, essas Sim, referências que a gente tem em mindfulness e negócios. isso. Eh, como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão ouvindo, vendo a gente Uhum, e que já passaram então por esse estresse que não só você passou, eu também me coloco uhum, nesse lugar, a começarem a desenvolver autocompaixão através da meditação. Que meditação é essa? Como é que se faz? uhum. Eu vi que na tua aula, e aqui eu vou contar que eu fiz já uma aula com ela, já estou fazendo uma matéria com ela, chamada Compaixão, você termina ali com aquele Com a momento de prática. presença, com uma prática de Uhum. presença. Sim. É, e na aula passada a gente fez justamente a presença, porque é um dos componentes, então, da compaixão, da autocompaixão, é exercitar, então, essa presença plena. Então, é o silêncio mesmo, é você uma das práticas muito simples, que parece bobagem, mas não é. Inclusive, eu diria assim que no mundo dos negócios, pequenas paradas, breves paradas para dar um descanso para a mente, isso é um recurso fantástico para ajudar aí Saúde na mental. saúde mental, né. Então, você ir por esse lugar do silêncio, da meditação. Existem muitos tipos de meditação, inclusive a oração cristã ou a meditação, não religiosa ou a meditação de natureza budista, não importa, assim, a religião. A questão da presença, da meditação, que tem tantos tipos, né, é você parar um pouco, estar presente com o seu corpo, com o momento, né, e não é fácil, Gisele. Não. Eu já perguntei assim, sempre pergunto para as pessoas: quanto tempo vocês acham que a gente consegue ficar em silêncio, só concentrados na nossa respiração? Quanto tempo você acha que a gente consegue? Diga, Fernanda, quanto 3 tempo? segundos. 3 segundos? Você já tinha ouvido isso, né? Ela já tinha Eu ouvido. acho que é um desafio, não, é o meu tempo, não mais que isso. É um Então, desafio. então você é perfeitamente normal. Muitas pessoas acham, 3 minutos? 5 minutos? Que é questão de segundos. 3 segundos, Acertou. 3 segundos. E a nossa mente vai embora. Devagar. A gente vai embora. Então, a nossa mente, ela nos leva para muitos lugares. Ela nos leva para lugares e, consequentemente, para várias emoções que podem nos trazer muito desconforto, muito sofrimento, Uhum. né? Então, essa questão, assim, de estar presente no aqui e agora, contigo, com teu corpo, então, é você poder relaxar. A gente até poderia fazer uma prática, mas dando as dicas aqui para a pessoa levar, é Uhum. você se sentar confortavelmente, fechar os olhos, fazer pelo menos umas 3 inspirações e expirações bem profundas,
sentindo o ar entrando pelas suas narinas, indo pelo seu diafragma, enchendo seus pulmões e depois expirando. Só que é incrível que, pensa bem, 1, 2, 3, Foi. e a mente já foi. Mas aí a técnica é: não conversa com o pensamento, não dialoga, apenas reconhece. Reconhece e volta. Então, uma técnica muito simples, que é só de presença. Aqui nem estamos falando de outros tipos de meditação, outras técnicas de autocompaixão, Uhum. sem entrar aí, porque daí já ia ser outro Outro tanto de podcast. tempo, né? Mas é você então fazer esse exercício, você coloca um timer no Uhum. seu celular. Se você acha que é muito difícil, comece com 1 minuto, ou 2, ou 3 minutos, mas aí deixa lá e não fica tentando, ai, já passou? Quanto tempo? Não. Aí você senta, relaxa, vai prestando atenção em todo o seu corpo, começando com todos os músculos da face, descendo, fazendo um scanner no corpo Uhum. e prestando atenção na sua inspiração e expiração. E cada vez que a sua mente te levar embora, apenas reconheça E e volta. volte. Reconheça, levou embora, reconheça e volte. Isso é como que uma higienização da mente, do seu espaço interior, da sua alma, do seu espírito, da sua espiritualidade. Essa higienização, ela te ajuda a ir de outro modo para as relações, Hum, muito mais presente, porque você também esteve presente contigo. uau. Nossa, Então, muito bom. eu tenho Muito bom. um mestre indiano que ele gosta de fazer essa pergunta: você já esteve contigo hoje? Que lindo. Que lindo. Então, você já esteve contigo hoje? Que pergunta para quem está ouvindo, assistindo a gente. Você já esteve contigo hoje? É, Lindo. Me fez lembrar do Henri Nouwen, estou lendo o livro isso. Comunidade, e Aham. ele fala que para estar em comunidade, precisa primeiro estar em silêncio. Isso. Você vê, né? E ele dá o exemplo de Incrível. Jesus, né, de que Jesus ia para o monte, estava com o Pai, então depois ele vinha para a comunidade dos Uhum, discípulos, né, fazendo assim uma referência a nós, a gente junta ali os nossos pares, uhum, depois ele ia para os momentos de compaixão, de alimento, cura e tudo para fora, uhum. mas primeiro ele estava com Sim. ele mesmo. Mas Perfeito. tem um ponto que você tocou, Gisele, que eu penso que é bem importante, e o que vocês estão trazendo sobre o mundo dos negócios, Uhum. os desafios para as mulheres que a gente tem hoje, que é a questão da cultura. Sim. Tempos atrás a gente não vivia essa cultura. Então é importante a gente olhar para isso e ver assim que nós não somos como somos hoje, como se fosse do nada. Não, tem uma cultura aqui que nos molda. Então, na cultura capitalista, ou de um capitalismo selvagem, não é só um modelo econômico que nós vivemos. Nós não vivemos só no modelo econômico capitalista. Isso é uma produção de um modo de ser. E aí você disse, vai levar tempo para construir a cultura de compaixão, porque parece que ela não combina com esse tipo de economia que é voltada então para a competição, para o lucro sobre o outro, não é? Mas aí a gente tem alguns exemplos, quero deixar aqui antes da gente terminar. Não posso fazer propaganda, não vou dizer aqui o nome da marca, mas uma grande marca mundial. Eu estava ouvindo um podcast do médico, do trabalho dessa marca, e eles já estão há 10 anos em programas de prevenção do estresse. Uhum. Eles são uma marca Sim. muito forte, uma Uhum. multinacional incrível. Então, dá para ter sucesso e dá para ter uma cultura de prevenção à saúde Claro, mental. claro, Se sem é que a dúvida. palavra sucesso ela é agora aplicável. Então, as 2 coisas conversam, mas Sim. a criação da cultura, ela é top down, ela vem de cima para baixo. E ele Sim. coloca nessa entrevista que uma mulher o acolheu como Uhum. médico do trabalho, Uhum. e ele começou ousadamente com ela, acho que ela era VP na época dessa grande corporação, depois ela foi levada para liderar mundialmente a corporação,
ele começou a criar com ela uma cultura. Sim. Só para conversar com os líderes sobre essa prevenção de saúde mental, onde entra compaixão, autocompaixão, mindfulness, eles levaram 3 anos, só para Uhum. conversar com os Sim. líderes. Aham. E agora eles estão no 10º ano, Sim. em que aquilo que acontece lá fora já não tem a contracultura da em que vem Uhum. para a empresa, não tem como mais, porque há um movimento de quem entra já recebe o impacto de quem Sim. está lá. Sim. Aquilo que a gente chama, esqueci agora o termo nos negócios, mas aí depois aquilo se retroalimenta, porque o Claro. grupo se autorregula. Sim. E ele fala muito disso, Aham. né. É o que você É está um falando. esforço inicial, mas Sim. depois dá certo. É, então, a cultura, nós já nascemos nela. É, Nós não conhecemos outra porque nós nascemos nessa cultura. E sim, é de cima para baixo. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos, ir aceitando o modelo dominante de modos de ser, ou a gente pode ver, puxa, é assim de cima para baixo, mas nós temos poder aqui de fazer diferença e criar isso, uma outra cultura. isso. Então, isso que você está falando é assim Sim, mesmo. Então, a gente tendo consciência de que não é só um sistema, um modelo econômico, mas é um modo de ser que está sendo produzido, como que nós podemos contribuir para produzir outros modos de ser? outros modos de Outro ser. modo de ser compassivo e autocompassivo. Então, Perfeito. sim, aí a gente vai optar não pelo modo dominante de subjetivação, ou o modo dominante de De ser no mundo, objetificação do trabalhador, isso, de reificação também, de mas tratá-lo tornar-se como um sujeito é, semelhante. desse sujeito se tornar um objeto, mas também optar pela via da singularidade e de você Isso, fazer esse esforço de ser uma pessoa melhor para você e para o mundo, né, isso. se conectando com os seus propósitos mais íntimos, né. Exatamente. E falando de marca e branding, Uhum, isso hoje tem valor de mercado, então pode ser um uhum. grande incentivo para as empresas, Sim, prevenção de saúde mental, sem porque ele dúvida. até fala que a Uhum. empresa na bolsa alcançou níveis altíssimos por causa desse modus dessa cultura de prevenção. E você então deixa eu falar mais Por uma favor. coisa. Então você vê que incrível, né, o modo compassivo de ser e de agir. Ele traz benefícios não só para a pessoa, mas para todos ao redor. E a Exatamente. compaixão ela pode ser treinada, precisa ser treinada. Eu estou começando então agora um novo projeto que é um treinamento em compaixão, né? Legal. Então É. E, e, conta sobre ele que a e, gente e encerra. aí essa questão do treinamento em compaixão, especialmente no contexto da saúde, mas isso pode ser aplicado também no mundo dos negócios, um treinamento em compaixão, e certamente vai ter benefícios para essa empresa, para esse local, assim como esse treinamento em compaixão para profissionais da saúde tem benefícios para os profissionais da saúde e para os pacientes e seus familiares, Sim, né? E- exatamente. Mas ela precisa ser treinada, Precisa ser precisa. treinada. E começa com a sensibilização, com a conscientização Isso. e com a Aham. disponibilidade, compassiva sua, aliada ao seu grande conhecimento. Eu tenho certeza que esses treinamentos vão ser maravilhosos. Se Obrigada, possível, eu Gisele. quero estar em um deles. Estou indo para Berlim, lembrei do Byung-Chul Han, né, que ele mora em Berlim, Sim, já falei para o meu filho: "Se tiver uma palestra dele aí, reserva". vai lá. Mas é isso, eu aqui me coloco num papel também sempre de moderação. Eu gosto muito dessa característica e valor da espiritualidade bíblica, que Uhum. é ser moderada, né. Então, sim, fomos escolhidas para estar no mundo de negócios, mas temos a moderação do ser. Uhum. Nós entendemos que não nos desconectamos do ser. É daí que Isso. tudo mais vem. Uhum. Porque primeiro, a gente é filha de Deus, criada por Ele. O ser é a nossa principal referência de identidade. Isso. Muito obrigada por você ter vindo. Olha só, já são 70 minutos, gente, e a gente precisa parar agora. Fernanda, por favor, se despeça. Eu quero primeiro agradecer, reforçar, né, o agradecimento pela senhora estar aqui. Me sinto privilegiada, porque eu Obrigada. não imaginava, Hum. cruzar e aprender com uma pessoa que entenda tanto de um assunto que me interessa tanto. Então, muito obrigada mais uma vez. Para encerrar minha fala, eu quero dizer que a gente aprendeu, né, que a compaixão pode ser ensinada, né, Isso. treinada, Aham.
Então eu desafio realmente a todas as mulheres e homens que estão nos assistindo, porque quem vive a compaixão, quem pratica a compaixão é o privilegiado. Não é Uhum. daquele que recebe, e sim nós que damos e ofertamos. Então eu agradeço a Deus todos os dias pela compaixão que me move. Realmente eu falo que isso move meu coração, move a minha vida Sim. e a alegria que eu sinto através dessa compaixão que eu exerço. Então, mais uma Uhum. vez, obrigada por estar aqui e eu quero falar mais contigo. Tá bom, Fernanda. Obrigada Por também pelo favor, se despeça, convite. professora. Obrigada pelo convite, Fernanda e Gisele. E você anunciou que eu sou diretora do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Num futuro próximo, nós vamos ter um dia de treinamento em autocompaixão. Que Então, legal. se Ótimo. as pessoas estiverem interessadas, também podem participar. Nós vamos deixar o link do instituto Isso, nesse ótimo. vídeo. Muito obrigada. Imagina, Muito eu que obrigada. agradeço. Vamos deixar sim. E tem muitos outros temas, sim, que nós nem tocamos, né, mas Isso. ficará para Que uma bom que tem próxima o vez. instituto, porque Aham. lá a gente pode beber da fonte que você tem, então, Obrigada. aberto para a Aham. sociedade. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada professora. pelo convite, Gisele. Imagina, eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Percebe que o tempo voou, né? Olha, a gente falou de compaixão, autocompaixão, a gente vai colocar alguns links aqui de autores que citamos, mas a gente quer dizer também para você, ou melhor, quer inspirar você, homem e mulher, trate a si mesmo como se você fosse a sua melhor amiga. Isso Isso, acho que é do movimento Lídias, se não me engano, não é uma frase minha. E homens também, tratem a si mesmos como se você fosse seu melhor amigo. isso. Muito obrigada e a gente te espera no próximo. Um grande beijo. Até lá.